Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Nesse vídeo, duas informações sobre os jogadores do Fluminense que estão um pouco sumidos aí, né, desaparecidos. A torcida fica se perguntando: e aí? O que é do destino deles? Por onde andam? Fazem parte do Fluminense ainda? Não fazem? Vou trazer tudo aqui sobre esses jogadores, atualizar vocês com todas as informações que nós temos no momento sobre eles, né? E falar sobre o futuro deles na temporada aqui no Fluminense, enfim, para 2023. Falar aqui o que for possível, mas antes, né? Pedir para você deixar o seu like. Meus amigos e minhas amigas, é importante demais que você deixe o like nesse vídeo, ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube e fortalece muito o nosso trabalho, né? Compilando aqui as principais notícias do Fluminense, trazendo debates, análises, lives, né? Sempre muito interessante para você, tricolor, ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso time, tá certo? Então vamos lá, galera, vamos partir aqui para a informação do vídeo, né? Quero falar aqui primeiramente sobre Mário Pineda, né? Mário Pineda atuou aí pelo Fluminense pela última vez, salvo engano, contra o Cuiabá, foi muito vaiado, saiu no intervalo, e desde então a gente vê o Pineda meio sumido aí. O que é feito do Pineda, por onde anda, ainda faz parte do Fluminense. A gente tem um Caio Paulista titular no lateral esquerda muito contestado, esteve o Cristiano entrando contra o Corinthians, né, titular contra o Palmeiras, mas que acabou voltando para o banco na última partida contra o Atlético Paranaense. O Pineda parece ter virado, né, terceira opção. Sim, em determinado momento da temporada ele foi o primeiro, né, logo na chegada do Diniz ali ele virou titular, depois virou opção imediata, o Cristiano era o terceiro homem, né, da lista de hierarquia. Hoje parece que o Pineda é esse cara que está meio isolado, né, meio descartado aí no elenco do Fluminense. E aí, cara, ele postou esses dias aqui no Instagram esse story, ó, que eu vou botar na tela. Tá aí, né? Ele postou fazendo o sinalzinho de silêncio, mostrando coisa aí do Barcelona de Guayaquil, parecia estar na sede, no estádio, né, do Barcelona, que é o antigo clube dele. Na real, o Barcelona de Guayaquil é o clube do Pineda, né? Porque o Pineda pertence ao Barcelona de Guayaquil, está emprestado ao Fluminense até o fim da temporada, né? Postou lá um story lá na sede, estádio do Barcelona, enfim, que fez muita gente, né? Inclusive eu, assim que eu vi, pensei, pô, será que ele tá voltando para lá? Será que tá antecipando essa saída do Pineda? Ele tem, repito, contrato até o final do ano, mas está sendo muito pouco aproveitado, muito pouco utilizado. Nas redes sociais você vê nos comentários dele ali, muita gente pedindo, né, o retorno dele ao Barcelona, um time onde ele se destacou, né? Fez uma boa Libertadores, tanto é que veio parar aqui no Fluminense. E aí, qual é a situação do Pineda? Tá? Até o momento, não há informações do Pineda voltar para o Barcelona antecipadamente, sair do Fluminense, rescindir o contrato de empréstimo, tá? Mas isso é fato. Teve lá, muita gente quer o retorno dele e dificilmente o Pineda fica no Fluminense para 2023, tá? É um jogador de idade mais avançada, tem seus 29 anos, dificilmente o Fluminense vai adquirir o definitivo, ainda mais com ele jogando tão pouco, né? Hoje, repito, é a terceira opção na lateral esquerda do Fluminense, né? Vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos para entender o que vai acontecer, se ele ainda vai ser aproveitado esse ano. Mas está sumido e, vamos falar a verdade, não está fazendo muita falta, né? Infelizmente, é um jogador que não conseguiu se firmar aqui no Fluminense, não conseguiu ter destaque e sempre foi muito questionado pela torcida, até porque não teve grandes participações, não teve grandes prestações em campo com a camisa do Fluminense, tá certo? Essa é a situação de momento de Mário Pineda. Antes de partir para a segunda notícia, quero reforçar o pedido do like, tá? Que é importante demais, ajuda muito a gente aqui, tá? No nosso trabalho no YouTube, então conto com a sua moral, conto com o seu apoio nesse vídeo. Vamos lá. Segundo jogador que eu queria falar aqui, né? O Daniel postou um vídeo no sábado, né, dia do jogo, questionando cadê o paradeiro dele, né? Matheus Ferraz, e aí, por onde anda, né? Por onde anda Matheus Ferraz? Porque o Fluminense não tinha zagueiro para a partida contra o Atlético Paranaense, o Nino estava suspenso, o Lucas Claro não é mais jogador do Fluminense, e o David Duarte sentiu no treino e não viajou. Então o Diniz acabou utilizando o David Braz, que estava 3 meses sem jogar, quase não. Quase 3 meses sem jogar. O último jogo que ele tinha feito tinha sido 11 de junho, jogou ontem, né? Anteontem, perdão, e foi mal, né? Falhou no gol do Pablo, inclusive, não acompanhou, deu uma escorregada ali. Foi mal o David Braz e o Matheus Ferraz nem assim foi pro banco, né? Ele nem assim foi relacionado. O Daniel faz um vídeo, né? Corretamente, questionando, cara, cadê ele? Porque assim, não é um jogador que eu quero, que eu gosto. Eu tenho muitas ressalvas ao Matheus Ferraz, por mim ele nem seria jogador do Fluminense mais. Mas, cara, se não tem nenhum zagueiro, o Diniz relacionou o Cipriano do Sub-20, eu acho que nunca jogou no profissional. Tenho quase certeza que ele nunca jogou no profissional. Se não tem nenhum zagueiro, cara, cadê o Matheus Ferraz? Era pra ele, nesse momento, né, ele tá ali no elenco. Mas cadê? Você não tem o Matheus Ferraz? Enfim, muito esquisito, tá? Deixando claro, o Matheus Ferraz é um jogador que eu não queria nem que tivesse vindo, pra ser bem sincero. Ele foi especulado no final de 2017, se eu não me engano. Eu era contra. No final de 2018 ele foi especulado e chegou. Fui contra.
Ele teve uma boa atuação com o Diniz no primeiro semestre, mas acho que ela é muito supervalorizada. Não foi muito tempo, então a pessoa fala, em 2019 ele jogou bem. Cara, foi um período de 2019, a maior parte dele no estadual, jogando contra equipes mais fracas, em que a grande atuação do Matheus Ferraz, ela se deu muito nessa supervalorização, ao meu ver, tá? Porque ele fazia gols na frente, né? Porque ele ia à área, cabeceava e fazia gols, porque de fato a bola aérea dele, principalmente ofensiva, sempre foi muito boa, tá? Mas fora isso, eu acho que é um pouco supervalorizada. Ele machucou, teve uma lesão grave e, né, renovou o contrato. Teve o seu contrato renovado aí. E aí ficou, se eu não me engano, era todo final de 2020. 2020 ele já era reserva, né? Mas mesmo assim, teve novamente seu contrato renovado mais uma vez. E depois, mais uma vez, já em 2021, tá? O Fluminense renovou o contrato dele até o final de 2022, que é o contrato vigente. Lembro que eu fiquei muito revoltado na época. Tem vídeo aqui no canal, se vocês procurarem lá atrás, porque a Chapecoense tinha ido atrás do Matheus Ferraz, do Matheus Ferraz e do Lucas, o Fluminense, para evitar o assédio, não quis liberar os dois e ainda renovou com o Matheus Ferraz, dando um aumento salarial. Foi uma coisa muito revoltante para mim na época, porque era um jogador que já não agregava naquela época, ao meu ver, e hoje, né, nem relacionado é. O Matheus Ferraz só participou uma vez na temporada, que foi naquele jogo lá em Bacaxá, lá em Saquarema, contra o Boa Vista. O Fluminense empatou em 0-0 e quebrou aquela sequência de jogos só vencendo, né? Mas, enfim, situação complicada do Matheus Ferraz. E o Gabriel Amaral, nosso companheiro aqui no YouTube, nosso amigo jornalista, né, trouxe uma informação bastante preocupante, né, sobre isso. Porque, segundo ele, né, o Fluminense não marcava o Matheus Ferraz no press kit, né, que eles enviam para a galera da imprensa, como um jogador que estava lesionado. Mas a explicação para ele não ter jogado a partida ontem, não ter sido relacionado, é que ele teve um problema de ligamento no joelho, né? Esse problema teria acontecido há cerca de mais ou menos um mês e impediria, né, o Matheus Ferraz de atuar ontem, e por isso até que ele não vai no banco nunca. Mas essa informação não foi divulgada, o Fluminense omitiu isso, né, do press kit aí. Geralmente posta, né, quem tá pendurado, quem tá lesionado, quem por algum motivo não vai jogar, se é poupado, se é desgaste, enfim, se é alguma questão física. O Fluminense geralmente coloca e não falou nada sobre o Matheus Ferraz, por isso até que pegou muita gente de surpresa e todo mundo tava, pô, o que aconteceu com o Matheus Ferraz? Onde é que esse cara tá? Nem nesse momento ele é relacionado, pô, e aí? Né? Uma situação muito preocupante, né? E parece, né, pelo que o Gabriel Amaral estava falando, que rolou um papo de uma sondagem do Náutico, né? O Náutico procurando algum zagueiro, andou sondando a situação do Matheus Ferraz e justamente ele não acabou não indo para frente dessa negociação porque ele estaria com essa lesão que não foi divulgada, ninguém soube disso, né? O Gabriel Amaral trouxe essa informação porque ele foi correr atrás agora dela para entender porque o Matheus Ferraz não jogou. Então, assim, muito esquisita essa situação, né? E, enfim, vou nem me alongar aqui falando sobre o Matheus Ferraz ainda ter contrato com o Fluminense, porque para mim isso é um absurdo, né? Pós 2019 aí, pós lesão, ali, pós 2020, vamos botar, tá? Muito pouco aproveitado. Ano passado já quase não foi usado. A gente já, ano passado, trouxe, né? Já tinha Nino e Lucas Claro, que foi a dupla de 2020. Trouxe Manuel e David Braz ainda, e o Matheus Ferraz ficou lá, cada vez mais escanteado aí no time do Fluminense. Né? Já atuou muito pouco em 2021, menos ainda em 2022, repito, uma vez só na temporada. Inacreditável, né? E o cara tá lá, recebendo um salário. O salário não é alto, mas tá lá recebendo algum salário, né? Para um clube que diz não ter dinheiro, pagar um jogador para ficar ali, sei lá, fazendo o quê? Para representar o clube lá na reunião da Libra, não faz muito sentido, ao meu ver, tá? Mas eu quero saber de vocês, meus amigos. Deixe o comentário aí nesse vídeo. O que você acha sobre a situação do Pineda e do Matheus Ferraz? Algum deles deveria ficar no Fluminense? Os dois deveriam ficar? Quer que eles vão embora? Enfim, deixa o comentário aqui. O que você acha que o Fluminense deveria fazer na situação desses jogadores, tá? Quero saber muito a sua opinião. A minha foi dita aqui nesse vídeo, né? Eu acho que os dois não têm condições de vestir a camisa do Fluminense, principalmente o Matheus Ferraz, né? O Pineda teve algum destaque lá na Libertadores, mas não mostrou que veio. O Matheus Ferraz já há muito tempo, né, não tem condições de fazer parte do elenco do Fluminense e agora aparentemente também não tem condições físicas, né, já que está machucado, tá? Deixe seu comentário aí, vamos trocar essa ideia. Para finalizar esse vídeo, quero que você deixe o like. Você que chegou até aqui e não deixou o like ainda, pô, dá essa moral aí, aperta o botão do like. Você que está conhecendo a gente hoje por conta desse vídeo, se inscreve aí, ativa as notificações. Muito conteúdo sobre o Fluminense diariamente aqui nesse canal para você, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.